Quando surge o Alvo Verde, eu surjo por aqui mais um vídeo no canal do Verdão. Claro que a gente vai ver o que a imprensa falou aí do Palmeiras, pessoal aí da Disney falando aí do Verdão, depois da vitória contra o Cuiabá por 2-0, em terras hostis, inclusive, mas nós vamos antes garantir aí, claro, a inscrição no canal e o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Se precisar, até pause o vídeo. E aí, uma vez feito tudo isso, despause. Vamos ver aí o que falaram aí do Palmeiras, mais uma vez, depois dessa grande vitória aí fora de casa, um jogo que estava esquisito, primeiro tempo aí não acontecia nada, todo mundo bravo, todo mundo irritado com o Palmeiras, eis que surge aí uma jogadaça e o gol do Lázaro, pronto, as crias resolvendo de novo, inclusive no segundo tempo com gol de pênalti. Vamos ver aí como é que foi. Do Abel, a gente já aproveita para ver exatamente o lance que ele tá falando, né? Que o Endrick não gostou de perder esse gol, porque é um fominha simpático. Eu gostei da expressão, Breiler. Falou pouco de tática, de disposição de time hoje, mas também as perguntas puxaram para um outro lado. Então, Breiler, talvez até demais, né? Mas vai lá, eu quero te ouvir sobre essa partida e sobre a entrevista também. Então, Dani, falando sobre campo-bola, que você quer ouvir, hoje foi um jogo, no primeiro tempo, mais burocrático do Palmeiras poupando alguns jogadores, o Veiga não foi nem relacionado, Luiz Guilherme como opção para o lugar dele, mais aberto pelo lado direito, o Rony como opção na frente, mais uma vez, e o Lázaro ganhando espaço também. Zé voltando. Zé Rafael voltando, Richard Rios, o Abel decidiu segurar, um jogador que vinha sendo titular, mas um rodízio, como a gente está acostumado, o Abel poupando alguns jogadores, mas de uma forma muito mais natural e pelo fato do Abel estar há mais de 3 anos no comando, não é uma questão poupar jogadores, e até mesmo o Veiga, que era o jogador que ele tinha mais dificuldade, conseguiu segurar agora, dar um descanso merecido, mas naturalmente com as mudanças, até a postura do Cuiabá, que o Abel falou, Cuiabá ainda sem o Petit, que é o treinador que foi contratado, o português que ainda vai chegar, uma postura mais de um jogo mais travado, um jogo que não corria muito. O Abel até justificou, se eu estivesse no lugar do técnico interino do Cuiabá, teria feito a mesma coisa, buscar parar o jogo, e o jogo do Palmeiras não fluiu muito. Sai 1-0 ali, gol de cabeça do Lázaro, e no segundo tempo, a partir da entrada do Estevão, o jogo ganha uma outra cara. O Abel consegue destravar o Cuiabá, e aí muito pelo individual do Estevão. É incrível a personalidade que o Estevão tem, tão jovem, 17 anos, e sem medo. No lance em que ele sofre o pênalti, dessa maneira, com facilidade. Cobrança de pênalti. Não, ele conseguiu marcar um golaço. A câmera lá que fica na quina. Conseguiu marcar um golaço batendo um pênalti, mas quem acompanha o Estevão na base, desde a época de Cruzeiro, ele tem essa batida. Ele bate sempre no canto, alto. É um jogador realmente especial. O Abel já tinha coberto o Estevão de elogios no meio da semana e, mais uma vez, marcando o terceiro gol dele, já marcou gol em Libertadores, em Copa do Brasil, agora em Campeonato Brasileiro, com 17 anos e com esse talento que é algo raro. Jogadores que têm facilidade para cortar para os dois lados. Olha só, como num lance só, ele já mostra essa virtude. Ele sai com facilidade para os dois lados e aí confunde muitos marcadores. Para dentro, então, a capacidade de drible dele é algo espetacular. Então chama a atenção, de fato, o Estevão. Não está sentindo peso do time principal, está jogando com desenvoltura e melhorou o Palmeiras. Mais uma vez, a partir da entrada dele, o Palmeiras foi mais solto, mais desenvolto e o jogo fluiu de uma maneira muito melhor comparado ao primeiro tempo. Tem uma situação para mim também, o momento do jogo que o Estevão entra também é um pouco... Ele é um frescor ali, né? Cuiabá, a gente sabe, é uma cidade com uma temperatura mais elevada que as outras onde o campeonato é disputado. Estava 30 graus. Mais de 30 graus à noite. É um contexto de jogo que o Palmeiras ele faz 1-0 no primeiro tempo, mas é aquele primeiro tempo, a gente até assistiu o jogo ali, eu e Dani, parece que é aquela cara de Palmeiras, né? Não vai dar em nada, dificilmente o Cuiabá vai ter dificuldade, pode sair um gol pro Palmeiras daqui a pouco, como pode não sair nada e o Cuiabá também não gerar nenhum perigo, fechar uma vitória. Então, aí o Cuiabá no início do segundo tempo ele tenta minimamente jogar, que é quando sai aquela jogada do Endrick, que ele perde o gol e Abel cita. Aí ele dá campo pro Palmeiras. Aí ele fica negociando ali se ele joga ou se ele recua. E o que o Abel faz? Saca, coloca o Estevão, porque com velocidade ele tem, com drible que é curto, é mais que isso, é a personalidade. Ele sempre está buscando o jogo.
Porque se comenta muito, o cara da ponta que tem que ter velocidade, que é algo muito subjetivo quando se fala, quem tem velocidade pela ponta? Tem gente que acelera, tem gente que trava, tem gente que chama a marcação para dar um drible curto. Então, ele é um moleque muito inteligente de saber quando acelera, saber quando dá o drible, ter a personalidade, saber, o drible não é um drible por ser. O segundo drible hoje dentro da área ele existe, não é porque tinha que dar mais um drible, é porque ele ficou fechado para um lado. Então, ele corta para dentro também e acaba sofrendo pênalti. Então, o momento de jogo facilita, mas a qualidade do Estevão resolve. Então, tudo isso também ele acho que acabou clareando um pouco mais. E aí, quando o Palmeiras faz 2-0, aí fica uma coisa ali meio... Era só cumprir, a gente fica dividindo tela, a gente passa a olhar até muito mais pro jogo do Botafogo, que o desenho ia se resolvendo ali de substituição e tal, do que basicamente o jogo do Palmeiras. Agora, vai ser muito difícil daqui para frente você não falar do Palmeiras do Abel, do Palmeiras que a gente já falou do Endrick, do Palmeiras do Estevão, porque não passa batido, não passa despercebido, não é um garoto que depende do bom funcionamento do time, porque a bola precisa chegar invertida para ele ter espaço, não, ele cria o espaço. E o drible, criar o espaço é algo cada vez mais difícil hoje dentro do futebol brasileiro, e o talento é que você vai conseguir resolver ali. O gol da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo de Ribeirão Preto na Copa do Brasil, no meio de semana, no finalzinho, a forma como ele mata a bola dentro da área, define na frente do goleiro, você percebe ali um jogador em total controle do que estava acontecendo, numa situação tecnicamente muito difícil, e que se por acaso ele falhasse, e por exemplo, eu não estou comparando jogador nenhum, só estou lembrando um jovem que hoje está na elite, vivendo um momento de estrelato. O Vinícius Júnior perdeu diversas situações enquanto ele era um jogador em desenvolvimento, acredito que ele ainda seja, mas já terminando essa parte, justamente na questão da finalização, né? Diante do goleiro. Ele fez um gol esse meio de semana também pela Liga dos Campeões, já de um jogador quase como um produto finalizado na frente do Neuer, um baita goleiro, mas ele muitas vezes falhou nesse momento. E o Estevão tem 17 anos e ele é um exímio finalizador. São características diferentes, né? Não é só o jogador driblador, jogadores, né, que o Brasil produz. Ele não é apenas um driblador, ele é um driblador também. E tomara que, quando a gente estiver falando sobre uma parte muito maior da carreira do Estevão, a gente continue dizendo que ele é um driblador. Tomara que ninguém tire isso dele. Duvido que alguém tire isso dele, independentemente de para onde ele vá. Mas com 17 anos ele é muito jovem e muito bom. Então, quando as pessoas que acompanham a base no futebol brasileiro e falavam que no Palmeiras tinha outros Endricks, o próprio Abel já chegou a dizer: todos da base querem ser o Endrick. Sim. Mais ou menos de um jeito, avisando as pessoas: o Endrick só tem um. Tudo bem, aparentemente não. Esse já foi, e bem, direto para o Real Madrid, transação milionária, tudo normal. Mas aparentemente vem mais um aí para ter o mesmo destino, quer dizer, não o mesmo lugar, mas o mesmo Abel já pediu para pelo menos esperarem um pouco. O mesmo tipo de tratamento. Até 18 anos ele tem que ficar aí, né? Mais um ano pelo menos a gente tem. Mas a venda antecipada é muito difícil de segurar. É difícil demais. Um jogador como o Estevão é monitorado desde o Sub-14. Desde o Sub-14, todos os times do mundo já têm o Estevão no radar. E aí, a partir do momento em que ele faz a transição, chega num time como o Palmeiras, vencedor, com todo esse lastro, e joga com essa personalidade, com essa desenvoltura, compostura, se torna impossível segurar. E de fato, o Palmeiras espera uma grande negociação, tem multa de 45 milhões de euros, e isso me lembra onde tudo começou, Dani. Não sei se você já ouviu falar da famosa lei do karma. Opa. Você acredita na lei do karma? Na lei do retorno? Muito. E aí, quando eu vejo o Estevão jogar essa bola, eu lembro de onde ele surgiu, que foi no Cruzeiro, 2019, antes do Estevão, o Cruzeiro tira o Vitor Roque do América. E ali naquela época havia um acordo entre equipes de base de de clubes ali, não um pacto de cavalheiros, de clubes não pegarem jogadores que estavam ali negociando contrato, que estavam com situação indefinida, e o Cruzeiro se aproveita dessa situação e tira o Vitor Roque do América. 2 anos depois, e aí quando esse acordo de cavalheiro já havia ruído por causa do Cruzeiro, e ainda mais, o Cruzeiro chegou até a ser punido em algumas competições de base por isso, o Palmeiras tiram o Estevão do Cruzeiro, e o Cruzeiro já naquela situação... E depois o próprio Vitor Roque. Muita reclamação. E pede o Vitor Roque. Imagine a situação do Cruzeiro se tivesse mantido esses 2 jogadores
E faturado com essas vendas, o Estevão ainda não é uma venda, mas é uma possibilidade. A gente está falando de valores na casa de, no mínimo, 500 milhões de reais, somando Vitor Roque e a possibilidade do Estevão. Isso aí é consequência mesmo. Consequência de atitudes de dirigentes que não souberam lidar com jogadores de base e principalmente segurar, reter grandes talentos, como o Palmeiras faz agora e colhe frutos. Ô Eugênio, para te ouvir, claro, fica à vontade para falar também do Estevão, mas eu queria puxar um pouco mais para o jogo em si. O Abel tem uma outra declaração, além de dizer que o Palmeiras, ele gosta quando faz os gols no final dos tempos, né, para saírem os jogadores nos finais dos tempos, para saírem os torcedores felizes. Ele fala que existe um retrato ali do espírito da equipe, né, de como os jogadores devem deixar para ele o ego em casa e seguir como elenco, assim. Existem momentos em que a gente não vê brilhantismo, a gente vê um Palmeiras sólido, principalmente defensivamente, é a defesa mais sólida, ok, 5 rodadas, mas até aqui é a defesa que só tomou um tradicionalmente gol. Né? Sim, tradicionalmente é. E às vezes a gente fica esperando o brilhantismo de outros tempos, assim. Isso para você é parte também de uma construção para a temporada? Isso tem a ver com o que a gente fala de fome de títulos? O Abel não parece, em momento nenhum, enxergar a equipe dele com pouca fome. Não, e ele não deixa ela ficar assim, né? Ele fica o tempo inteiro estimulando que o time entre em campo com o máximo da sua energia possível. Eu acho que gol é bom a qualquer momento do jogo, seja no primeiro minuto, seja no último, o gol é que decide a partida, mas eu entendo quando ele diz, né, esse final do tempo e tal, para deixar aquela impressão, e o gol no final de primeiro tempo, ele muda tudo que está se pensando para o intervalo, né? Os times têm que repensar o que vai acontecer no jogo. Mas eu discordo de você, assim, eu vejo brilhantismo no Palmeiras. A gente, inclusive, está vendo um Palmeiras que vive um outro momento. Estou sendo muito exigente? Quando a gente está falando aqui do Estevão, ele é brilhante em praticamente tudo que faz. Sim. O Endrick é brilhante em quase tudo que faz. Mas aí não é mais o individual do que um coletivo que a gente já viu em outros momentos? Eles estão jogando, estão dentro do coletivo. O coletivo, você não pode esperar dos 11 jogadores que sejam brilhantes o tempo inteiro. Mas o coletivo está arrumado para fazer como fez hoje, uma partida sem risco. O Palmeiras foi melhor o jogo inteiro. Sim. Pode não ter dado um banho de bola no primeiro tempo, mas era melhor. Tinha mais a bola, finalizava mais, tinha mais o controle do jogo. No segundo tempo isso aumentou até em função do gol, que saiu no final do primeiro tempo. Jogada do Luiz Guilherme, que a gente não está falando aqui, mas é outro muito bom jogador saindo da base. Leva no fundo, traz para dentro, cruza na cabeça do Lázaro, 1-0. O toque dele pro Endrick, desculpa, Eugênio, os 200 jogadores tentariam dominar. Ele toca rápido de monta toca de primeira. Um jogador que decidiu outro dia o jogo da Libertadores. Essa jogada é muito boa, essa jogada toda. Então, eu vejo o Palmeiras num momento brilhante. E isso se reflete nas coletivas. É impossível a gente ver uma coletiva, não é a primeira. No meio de semana ele estava mais sorridente ainda. O Abel é outro. O Abel já está há muito tempo no Palmeiras, né? Já mais quase, está caminhando para 4 anos. Em novembro faz 4 anos. Caminhando para 4 anos no Palmeiras. Há fases diferentes. Há a fase da chegada em que ele era desconhecido e para ele também o ambiente do Palmeiras e do futebol brasileiro era desconhecido, então ele tenta se entender. Depois ele começa a vencer, e aí na frente ele começa a se irritar com os problemas que aparecem no caminho, e aí começa a ficar muito, né, ter posturas mais raivosas e tal, ele vai ganhando. Ele chega no estágio atual na felicidade. Quantas vezes a gente não viu o Abel dando coletiva de olheira, parecia que estava acabado, mesmo ganhando. Sim. Agora não, ele está ali sorridente, brincando. Ele termina a entrevista brincando, dando sorriso. Na entrevista do meio de semana, que foi um jogo difícil contra o Botafogo, decidido no último minuto, ele ri o tempo inteiro. Ele está feliz, porque ele está podendo contar hoje com um fruto que também é dele, mas como ele falou ali, é de um clube. É um clube que tem um trabalho organizado desde a sua base. A base do Palmeiras hoje é quem tem revelado grandes jogadores. Mas não começa agora, começa lá atrás. Só que, desde que ele chegou, ele trabalhou com jogadores que vinham da base. Então, Patrick de Paula, Danilo, menino que está aí até hoje. Só que essa leva que chega agora, tecnicamente, é superior. Sim.
e permite a ele um futebol que ele não estava conseguindo colocar em prática no Palmeiras. Era o Palmeiras bem montado, coletivamente, num plano tático, muito eficiente, muito efetivo, mas sem o frescor. Foi uma palavra, acho que foi você que usou aí, né, Pedro? O Estevão não entrou. O frescor que o Estevão dá, que pega a bola e sai rabiscando de um lado para o outro, vai bater o pênalti. Menino de 17 anos, bater aquele pênalti. O pênalti no alto é arriscadíssimo. Sim. É arriscadíssimo. Ele volta no alto e não quer nem saber. Não, e é a cobrança dele, né? Não é de hoje, essa é a cobrança dele. Mas ele poderia, uma vez chegando no time principal, com a responsabilidade de uma cobrança de pênalti que poderia decidir o jogo, se perde, o jogo ficava em aberto ainda. Não, vou optar por alguma coisa aqui mais convencional para não correr risco. Não, ele vai lá e bate com uma tranquilidade de quem sabe o que está fazendo. Então eu vejo o reflexo do momento do Palmeiras no técnico. Da alegria que ele está tendo em ver esses meninos que ele está lançando, coisa que ele não fazia. Ele tinha muita cautela para lançar a garotada. Muitos batiam na trave ali, não, segura mais um pouco. Agora não, ele está botando a garotada e a garotada está dando resposta para ele. Algo que sempre se comentou também, do mesmo jeito que a gente repete, que todo mundo da bola, do mundo da base, falava que vinha alguém aí tão ou melhor que o Endrick. E o que muito se falava também é a geração que vem aí é melhor e até mais comprometida que aquela que a gente conheceu no início do Abel, de Gabriel Menino, de Patrick de Paula e tudo mais, isso se prova. O que eu acho, o Abel é muito espontâneo, né? Ele é muito espontâneo quando ele se irrita, quando o time não responde, quando ele se irrita no resultado que não é o que ele quer, quando a comissão dele fala em coisas, sabe, de esquema, não sei o quê, quando a coisa não está acontecendo. Mas ele também é o cara que passou a coletiva quase inteira hoje rindo, porque o que é ser brilhante? Você falou, o Palmeiras é brilhante? Eu não acho que o Palmeiras fez um bom primeiro tempo de jogo. O brilhantismo do trabalho do Abel, para mim, se ele não tem o que todo mundo gostaria de ter, que é o mercado, contratações, peças e mais peças, ele precisa sempre se reinventar. Então, o brilhantismo do Palmeiras, para mim, é achar soluções. Quando ele sente que ele está achando solução, o sorriso escapa ali na coletiva, como bem disse o Eugênio. Quando ele sente que se não tem contratação, ele tem peça, ele tem um Endrick, ele tem um Estevão respondendo ao que se espera dele. Então, ele tem um time sólido. Porque quando a gente fala do ataque, o Palmeiras tem o quarto pior, se a gente quiser chamar de pior, porque é até injusto falar isso. 3 gols, né? O Palmeiras tem o quarto pior ataque do Campeonato Brasileiro. Ele só fica atrás de Corinthians, Atlético Goianiense e o Cuiabá, que não tem nenhum gol. Ele tem 3 gols. Só que ele é um time que tomou um gol. Então, ele acha soluções, ele tem uma característica. Não é que o Palmeiras sempre foi brilhante com a bola no pé, envolvente o tempo inteiro com o Abel, e ele agora está um pouco mais pragmático. Não, esse é o Palmeiras. Seguro. O Cuiabá em nenhum momento ficou assustando no segundo tempo, em nenhum momento parecia que encaminhar um gol no segundo tempo aqui ia diminuir uma vantagem. Ele é seguro, ele acha soluções, ele tem peças de excelente nível técnico, como o Endrick e o Estevão surgindo, e personalidade, porque aí dialoga muito com o tal do lançar, do lançar, se é hora, se não é. Ele tem o Felipe Anderson batendo na porta, ele tem a volta daqui a pouco do que ele falou, que ele já vai ter paciência. E só para pontuar, assim, eu acho que houve um momento que não chegaram as contratações, mas assim, o Lázaro que fez o primeiro gol é uma contratação, o Rômulo é uma contratação, o Aníbal Mendonça é uma contratação. O Moreno é uma contratação. O Moreno, desculpa. Também era uma contratação. E o Merentiel também era uma contratação. Tá chegando o Felipe Anderson. Só que ele era o cara que perdia o Scarpa e não ganhava exatamente um ponto à altura. Ele era um cara que perdia um Danilo e tinha que reinventar um Zé Rafael. E aí, pro Scarpa, ele tinha que tentar alguém por ali. Aí veio o Arthur não respondeu. Tem que tentar o Mike como ponto. Então, é um time seguro de achar soluções, agora com peças e com peças que vão chegar daqui a pouco. Então, faz sentido esse sorriso que escapa do Abel. E ele ainda brinca, olha, eu tô a 2 pontos do líder, tenho 8. Sabe, quando alguém tenta... E isso é real, né? Isso é um fato. É quinta rodada. Ele já esteve a 14, como ele mesmo sinalizou. Então, faz sentido você olhar para esse Palmeiras e entender uma certa leveza do Abel. E quando a gente olha para o Estevão, ele resolvendo o jogo, quando a gente olha para o Endrick em campo, o que pode estar chegando, o que é o Palmeiras se encontrando ali com a sua solidez e construindo resultados sem sofrer, dá para dizer que é um Palmeiras... não é brilhante, não é o melhor momento do Palmeiras com o Abel, mas é um momento seguro do Palmeiras. O André ia falar, eu acabei interrompendo. Fala, André. Não, eu concordo com você que o primeiro tempo do Palmeiras não foi digamos... compatível com o que o Palmeiras normalmente faz, mas acho que a temperatura 31, sensação também tem uma influência, né? Essa, torna o jogo mais lento, mais travado. O Cuiabá se defendendo, o Palmeiras tinha pouquíssimo volume ofensivo no momento em que o gol sai. O Endrick era um dos poucos jogadores, ou talvez seja mais correto dizer o jogador que mais se movimentava para tentar
receber a bola em áreas mais sensíveis para fazer alguma coisa, não conseguiu no primeiro tempo, mas a jogada do Luiz Guilherme é muito boa, é mais um gol pelo alto que o Palmeiras faz, agora com o Lázaro, entre os zagueiros ele sobe, cabeceia muito firme, aí o Palmeiras toma o controle do jogo no final do primeiro tempo, o segundo tempo é diferente, mas o Palmeiras sem risco, mais uma vez, eu acho que isso faz parte uma pontinha do sorriso do Abel, é ter terminado mais um jogo sem correr grandes perigos, e o Palmeiras é isso aí, o gol no final de um primeiro tempo em que não parecia que o Palmeiras abriria o placar é uma característica do Palmeiras. Sim, é uma característica levanta a bola, Zé? Luiz Guilherme. Quem que finaliza? Lázaro. Então, são as soluções, são jovens respondendo, então não tem motivo para estar. Então, quando as equipes são resultado de trabalho, eu tenho até vergonha de falar longo prazo, 3 anos e meio, mas é isso. No Brasil não é um longo prazo, no Brasil é uma era. É um regime de exceção. Isso até desafia, essa é uma outra conversa, não para hoje, a norma, entre aspas, de exterior, elite do futebol, treinadores ao longo ali do 3º ano não conseguirem mais manter a fome dos jogadores, mesmo com grandes trocas, elencos reformados de um ano a outro. O Abel já está indo para o 4º ano, sim, o Palmeiras tem mexido, a fila tem andado, basicamente existe ainda um núcleo de jogadores que são aqueles que ganharam tudo isso com ele, estão aí, alguns ainda, mas a coisa está acontecendo de maneira a gente vê no Palmeiras, e o exemplo maior é a forma como o Palmeiras foi campeão brasileiro no ano passado, um elenco, um grupo de jogadores que quer conquistar, quer seguir conquistando. O jogo de hoje foi um pouquinho diferente, mas no final das contas foi o Palmeiras que a gente conhece, na maneira como encontrou uma forma de vencer e ganhou. Olha, aí a gente fica pensando aqui nas comparações do futebol, né? Eu vou trazer um resultado de ontem, um jogo de ontem, para a gente falar um pouco também de Bragantino e Flamengo, mas ainda sobre esse viés, porque o Abel faz um comentário que é 2 pontos do líder e o Palmeiras acaba de passar o Flamengo na tabela, os dois estão a 2 pontos do líder. Pode ser que eu esteja muito exigente, mas o Flamengo ontem também não fez um bom primeiro tempo. Claro que se a gente for comparar os trabalhos, a gente vai levar em conta o tempo de cada treinador, mas também o elenco de cada treinador. E aí eu acho que vale a gente pegar essas forças para colocar na mesma mesa e entender a diferença não só de estágio, mas também de expectativa e de entrega até aqui entre elas, Breler. O Verdão ganhando mais um jogo, somando mais 3 pontos aí no Campeonato Brasileiro. Agora são 8 pontos, porque são uma vitória contra o Vitória, depois a derrota para o Internacional, 0 pontos, obviamente, e aí vem 2 empates, Flamengo e São Paulo, e aí a gente ganha de novo, pronto. Estamos com 8 pontos, já passamos o Flamengo, a gente estava preocupado de estar lá atrás, chegando perto da zona do rebaixamento, agora já estamos ali em locais, digamos, mais tranquilos. Na 6ª posição ali, 5ª posição do Campeonato Brasileiro, o Verdão já bem mais bem colocado aí, né? Conforme você viu aí. Deixe o seu like, então, se inscrevendo também no canal. É importante você deixar aí o CCC, a curtida, comentada e também a compartilhada. Agora eu vejo você aí no próximo vídeo, pode ser um desses, hein? Avante palestra!